Olá, queridos, nós estamos aqui em mais uma programação do Edificando Vidas. Que Deus abençoe você nesse dia de hoje. Hoje nós estaremos recebendo aqui a Vanessa, né? Ela que vai contar um pouquinho do seu testemunho, um pouquinho da sua vida. Ela que chegou aqui no Ministério Vida Nova, sabe, passando por lutas, por dificuldades, querendo conhecer a Cristo, e realmente ela conheceu esse Jesus maravilhoso que entrou na vida dela, transformou, sabe, a vida dela por completo, né? Hoje ela está aqui, ela trabalha aqui juntamente conosco, com seu esposo, seus filhos, e tem sido uma bênção. E ela vai contar um pouquinho da história da vida dela, e eu tenho certeza que vai de encontro com a sua vida, né? Que vai edificar você que está passando por luta, por dificuldades no seu lar, no seu casamento, com seus filhos. Ouça um pouquinho esse testemunho, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Eu volto já já com muito mais para você. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações: 996596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada. Talvez você está com um problema muito sério na sua família. Teu marido, surgiu uma mulher estranha para quebrar esta aliança entre vocês dois. Talvez é teu filho que está nas drogas, rebelde. Talvez é você mesmo. E eu quero dizer para você, não fique aí parada não. Existe um socorro para você. Esse socorro é Jesus Cristo. E nós temos toda a tarde de segunda-feira, aqui no Centro Familiar de Santos, a tarde do clamor pela família. É um grupo de mulheres que estão jejuando, orando pela sua família. Então vem conosco, vem estar junto conosco. Vamos usar as armas que Deus tem nos dado, que é a arma do jejum e da oração. Sabe por quê? Porque a sua família não pode fracassar. Então vem lutar, vem guerrear conosco. E juntos vamos cantar o cântico da vitória. Deus te abençoe. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro, no Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações: 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. Dois corações ligados com o coração de Deus. Muito bem, queria dizer isso aqui com a Vanessa, né? A Vanessa que já tem uma experiência muito grande, embora, né, seja nova ainda, mas já carrega aí uma bagagem, né, Nessa? Experiências com Deus, experiências de vida, e ela vai compartilhar um pouquinho da vida dela hoje conosco. Ela que trabalha aqui no Ministério Vida Nova, tem sido uma bênção. Ela e seu esposo trabalharam na igreja infantil, hoje estão envolvidos nos casais, né? Então conta um pouquinho pra gente, conta primeiro a história da sua vida, né? Como é que você conheceu a Cristo, né? Como é que é a sua vida hoje como mulher, como esposa, como mãe, enfim, você vai ficar à vontade para contar um pouquinho para nós sobre você. Quando bebê ainda, né, eu fui consagrada na igreja evangélica, né? Não fui batizada, né? Fui consagrada, mas os meus pais, eles não prosseguiram, né? Eles não ficaram na igreja. E eu tenho uma tia, né, que é evangélica há muitos anos, e ela começou a me levar, né? De pequena, ela me levava para casa dela, para brincar com uma prima, e ali eu ouvia canções, eu ouvia histórias, ela me levava para a igreja. E a minha família sempre foi, né? A família sempre evangélica, né? E ali eu fui conhecendo. Na adolescência, eu comecei a ir para a igreja sozinha, né? Com 12, mais ou menos, essa idade, comecei a ir para a igreja sozinha. Com mais ou menos 15 anos, eu me afastei. Eu fiquei 10 anos afastada.
E daí eu conheci meu esposo, o Denis, né, no mundo. E quando eu engravidei do meu primeiro filho, Gustavo, eu estava com 25 anos, o Senhor me chamou de volta, começou a me chamar de volta, né? E eu creio que era um propósito na vida do meu filho também, dos meus filhos também, né? E o Senhor me chamou de volta. E daí eu comecei um processo bem intenso, bem grande. E daí eu voltei para Jesus. Tive uma dificuldade em relação ao Denis, né? Porque ele não era cristão. E voltei para Cristo. E daí começou um processo grande na minha vida, porque eu cheguei na igreja com um nível de rejeição altíssimo, e eu só vim descobrir isso quando meu filho nasceu, né? Porque eu sou de uma família adotiva, né? Eu fui adotada e eu não sabia, mas isso trouxe consequências para a minha vida adulta, né? Para minha adolescência, para minha vida adulta, porque a criança ela sente tudo no ventre, né? E aqui o Senhor começou a tratar comigo e tratar com a minha identidade, né? Que estava um pouco meia perdida, meia quebrada, né? Eu era bem medrosa, bem tímida, ainda sou, mas chorona, muito medrosa. E eu fui fazer o Veredas quando eu estava grávida da Sofia, minha segunda filha. Eu fui fazer o Veredas e ali eu descobri que eu precisava ser tratada nessa área, né? Que Deus precisava tratar com a minha identidade. E ali o Senhor começou a me mostrar o quanto eu era importante, começou a tratar. Aos poucos, eu ainda estou em obras, né? Todos nós, né? Estamos em obras. Mas foi um tratamento e está sendo um tratamento bem intenso. Nessa, você fala na questão, né, de quando você veio para a igreja, você teve realmente aquele encontro real, porque você já tinha frequentado na sua adolescência, enfim. E só que chegou um momento que Deus realmente te chamou para algo mais sério, né? Algo mais intenso, e foi quando você veio. E você fala das dificuldades que você teve no início, né? Foi por conta de que essas dificuldades? Ele começou a me chamar na gravidez, né? Como eu disse, eu acredito que tinha um propósito muito grande. Eu comecei a me lembrar, eu comecei a sentir saudade de quando eu ia para a escola dominical na adolescência. Eu comecei a lembrar da minha professora da escola dominical. Eu comecei a sentir saudade. Nossa, como os domingos eram bons, né? Eu ia para a escola dominical, voltava, almoçava e a gente se preparava para ir para o culto à noite. Isso começou a mexer comigo, eu comecei a sentir saudade. E eu trabalhei com uma moça que ela era da Igreja Vida Nova e ela falava muito da igreja para mim, né? E daí eu comecei a sentir no coração, eu quero conhecer, né? Eu quero voltar para Cristo, eu quero conhecer essa igreja. E daí, quando eu engravidei, eu comecei a sentir esse desejo e eu falei assim, eu quero criar os meus filhos nos caminhos do Senhor, porque eu sei como é, né? Eu já fiquei um tempo, né? Eu conheço um pouco e eu sinto falta disso. E daí eu comecei a conversar com meu esposo, porque nós estávamos em outra igreja, e ele não aceitou. A princípio ele não aceitou e foi um processo bem difícil, né? Porque eu fiquei umas 2 semanas orando e pedindo permissão, porque eu não queria fazer nada que eu fosse causar um atrito maior dentro de casa. E eu comecei a conversar com ele, eu queria conhecer aquela igreja, eu queria conhecer a Vida Nova. Eu posso ir lá? Eu falava pra ele, aí ele ficava emburrado o domingo inteiro e ele não, se você for, você já sabe que vai ter confusão em casa. E daí ele 2 domingos seguidos foi assim, né? E eu ficava muito triste porque eu estava com sede, com desejo, eu queria vir para os cultos. Eu tinha voltado para Cristo numa reunião familiar, né? Ainda grávida, eu já tinha voltado para Cristo. E eu estava procurando um lugar para eu congregar. E daí eu comecei a conversar com ele e tal. Aí um domingo foi assim, no outro domingo também. E até que ele falou assim, vai. Ele falou para mim, vai lá, vai conhecer essa igreja, não sei o quê. E eu vim. E eu me senti muito à vontade, me senti muito bem. Eu falei, Jesus, eu tô de volta. E eu comecei a conversar com ele, né? Comecei a orar, pedir para que o Senhor trouxesse ele também, né? Porque eu não queria estar aqui sozinha. E meu filho já tinha nascido, né? Já estava com um aninho, mais ou menos.
E eu falei, Senhor, quando eu cheguei aqui, igreja infantil, aquele monte de sala, né? Eu falei, Senhor, eu quero trazer o Gustavo para cá, né? Eu quero que ele aprenda a palavra. E daí foi difícil, porque ele nem deixava eu trazer o Gustavo, né? Porque evangélico, não quero saber disso. E eu comecei a vir sozinha no começo. E daí orando, e Deus começou a falar para mim, começou a me mostrar que eu teria que ganhar ele sem palavras, calada, com as minhas atitudes. E assim foi. E daí, num dia, num domingo, eu estava me arrumando para vir para a igreja. E ele se arrumou, começou a se arrumar. E eu falei assim, para onde você vai? Né, eu pensando comigo, ele já vai, né, arranjar algum lugar para eu não ir, né? Eu falei, para onde você vai? Ele falou assim, eu vou lá conhecer essa igreja. Vou ver o que tem lá. E ele veio e não saiu mais. Você fala nessa questão, né, de quando você vinha e você respeitou também a vontade dele, de muitas vezes não vir para não deixar ele chateado, não deixar ele aborrecido. E a gente vê que é bem difícil, né, a gente ouvir testemunhas assim, porque a mulher, ela não quer muito meio que aceitar. E você não estava nem meio que na igreja ainda, mas você já respeitava essa vontade dele, né? Que é o que nós aprendemos hoje, né? Muitas vezes a gente fala em submissão, fala em ganhar o nosso esposo, né? Sem palavras, nas nossas atitudes. E, enfim, isso é muito tremendo, porque muitas vezes a gente vê problemas no casamento porque a esposa não quer se submeter ao marido, né? E você fez isso ainda quando você não estava nem tão firme na igreja, mas você já tinha esse conhecimento, né? E isso é muito bom. A gente aprende isso depois que a gente vem para a igreja, né, através de várias ferramentas, e através da palavra do Senhor a gente vê o quanto é bom a gente se submeter ao esposo. E você acha que isso surtiu muito efeito para você? Com certeza. Na minha sede de buscar mais a Deus, e como eu não podia vir para a igreja, eu comecei a buscar na Bíblia, né? Eu comecei em casa a ler, né? E pedir orientação, e pedir direção. Essa foi a direção que Deus me deu, mesmo sem conhecer. E eu pensava, né? Não adianta eu brigar, não adianta eu querer fazer a minha vontade, não adianta eu discutir, porque vai ser pior, né? E foi com um jeitinho mesmo, e foi com oração que deu certo. Mas, assim, hoje a gente sabe, né, que a submissão, ela é essencial, né, dentro de um casamento. A gente assume a missão do outro. Hoje eu entendo isso. Mas naquela época não, foi uma direção de Deus mesmo. Tremendo. E agora me fala, como é que foi depois, né, que ele veio para a igreja e ele conheceu a vida nova, né? Como é que foi esse processo? Pra mim, eu acho que foi mais doloroso por conta das feridas e por conta daquilo que eu ainda ia ser tratada e que eu não sabia. Mas estar com ele na igreja foi mais fácil, né? Porque ele estava entendendo, né? E daí, como eu disse, eu fui fazer o Veredas, né? E ali no Veredas, eu grávida, o Senhor começou a me tratar. Ali naquele grupo pequeno, né? Só a gente sabe como é precioso ali. Aquele momento o Senhor começou a falar para mim, porque eu cresci, por mais que eu tenha sido criada numa família assim, que eu recebi muito amor, aceitação de todos, do meu pai, da minha mãe, das minhas tias, você carrega, né, essa rejeição com você. E ali eu comecei a ser tratada, e o Senhor começou a mostrar para mim que eu não tinha sido rejeitada, que eu tinha sido cuidada por Ele. E daí eu comecei a entender que foi as mãos de Deus, que foi o cuidado de Deus, que Ele me separou, né? Que Ele cuidou de mim e como eu era especial para Ele. É muito gratificante a gente entender isso, e a gente só entende quando a gente realmente está em Cristo, né? Quando a gente realmente abre o coração e deixa Jesus entrar. E a gente vê que realmente Ele cuida da gente quando a gente ainda não é nascido, né? Quando a gente não existe. O Senhor, Ele já tem um plano traçado, Ele já tem um projeto de vida. E é isso que Ele tem para você, e você acabou descobrindo aos poucos, né? E hoje você está aí uma bênção, totalmente envolvida na obra. E como é que foi para você se descobrir em Cristo? Então, a partir de algumas ferramentas, né, que a igreja oferece, que foi Mulher Única, né? O próprio Veredas,
e alguns outros cursos que eu comecei a fazer e que eu comecei a entender e mergulhar na palavra. Através da palavra eu comecei a entender qual era o propósito de Deus, qual era o plano de Deus para minha vida, o que Ele quer comigo e com o meu casamento, né? Através de mim, do meu esposo, os meus filhos, né? E eu comecei a ser tratada em relação à identidade de uma maneira muito forte. Eu falo que aqui é um hospital, né? A gente chega doente, a gente chega aqui doente, vai sendo tratada por Jesus. O remédio é Cristo, né? E foi o remédio Cristo que foi sendo aplicado na minha vida, através da palavra, mergulhar na palavra e abrir o coração. Porque só quando a gente coloca para fora que a gente é curado, né? Só quando a gente fala que a gente é tratado, que a gente é curado. E foi dessa maneira. Vanessa, hoje você olhando para a sua vida, olhando para você, né? Você se sente uma mulher realizada? Né? Hoje você é casada, tem 2 filhos, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho depois sobre a sua maternidade, sobre os seus filhos. Mas hoje você olhando para você, para a sua vida, diante de tudo que você passou, esse processo de rejeição, né? Hoje você com uma nova identidade em Cristo Jesus, você se sente uma mulher realizada? Em Cristo, quando a gente é preenchido com Cristo, a gente se sente realizado, né? Porque a vida com Cristo é diferente da vida no mundo. No mundo você sente um vazio, né? E você não entende que vazio é aquele. Mas quando a gente vem para Cristo é que a gente vai entender que aquele vazio, que aquela falta que a gente sentia era Cristo na nossa vida. Quando Ele me trouxe de volta e quando eu comecei a entender que Ele tinha um propósito também na vida dos meus filhos, porque Ele me chamou quando eu estava grávida, né? Porque eu acredito que eu penso assim hoje, né? Eu desejo sucesso para os meus filhos financeiramente, emocionalmente, o casamento deles. Eu oro, né? Desde já para que eles tenham um casamento abençoado, para que eles tenham uma vida profissional abençoada, mas que antes de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, que eles sigam o caminho, né? Que eles sigam a Cristo e que eles amem a Cristo acima de qualquer coisa. Então esse é o meu desejo maior. Então isso também foi o que me incentivou, e o que nos incentivou, tanto a mim como o meu esposo, a continuar na caminhada, porque a gente precisa mostrar para eles, com as nossas atitudes, né, quem é Cristo e que eles precisam, e como a pastora Renata até fala, né, ela fala assim, olha, vou um dia chegar no céu e vou chegar com meu esposo, com os meus filhos lá. Todos nós queremos isso, né? A gente quer chegar no céu e entregar eles para falar, olha, Senhor, eu cumpri a minha missão, né? Tá aqui os meus filhos. Isso é muito... não tem como explicar, né, a alegria que é em saber que os nossos filhos estão sendo encaminhados, né? Estão no caminho bom. A gente sabe que hoje muitas famílias, muitos lares são destruídos porque a gente vê filhos, né, envolvidos em drogas, mães que não têm sabedoria e acabam, em vez de trazer o filho para perto, acabam afastando mais, problemas de álcool, enfim, famílias e casamentos sendo destruídos, talvez por faltar um pouco de sabedoria, por faltar esse comprometimento com Cristo, né? Porque na realidade, quando a gente conhece a Deus, a gente quer o melhor para nós, né? E é tão simples o fato da gente se entregar, da gente dar um passo, porque na realidade Jesus quer trabalhar nas nossas vidas, mas a gente coloca muitas reservas, né? E você tem 2 filhos e a gente sabe que o mundo hoje está muito difícil, né? A gente sabe que criar filhos no mundo de hoje é muito difícil. A gente tem que ter muita graça, muita sabedoria. Eles chegam na escola com várias perguntas, né? Com dúvidas, mas a gente vê realmente a diferença, né, Nessa? Daqueles que servem e daqueles que não servem. A gente vê o temor, a gente vê a obediência, e isso é algo tremendo, e é só a gente em Cristo, né, para poder transferir isso para os nossos filhos, né? Com as nossas forças, talvez a gente não conseguiria, mas o Senhor, Ele nos dá graça, Ele nos dá entendimento. Você tem 2 filhos pequenos, né? As minhas já estão grandinhas, mas essa fase é muito gostosa e eles captam tudo, né? Eles são uma esponja. Como é que é o seu dia a dia com o Gustavo e a Sofia? Então, quando eu engravidei do Gu, a gente decidiu em comum acordo que eu ficaria em casa, né? Para poder cuidar dele.
E eu não me arrependo disso, porque eu consigo acompanhar todos os passos, né? E se todas as mães, hoje em dia, algumas mulheres não podem, né? Porque precisam sair para trabalhar. Mas se todas pudessem, né? Tá ali com seus filhos, ensinando. Então eu tô de manhã com eles em casa, né? Cuidando, preparando para a escola, sempre tentando fazer um devocional, ensinando a palavra para eles, porque não é só a igreja, né? A igreja é só uma extensão, a responsabilidade é nossa. Então a gente está sempre tentando ali passar alguma coisa, ensinar um versículo, e daí vão para a escola, volta, eu consigo fazer minhas coisas. A gente tem um momento também da gente tentar fazer o culto doméstico uma vez por semana ou não. Às vezes a gente não consegue, porque a vida é meio corrida. Mas assim, a gente sempre tenta estar juntando e fazendo um culto, né, dentro de casa, levando uma palavra para eles, para que eles nunca se esqueçam disso. Porque um dia eles vão embora. Né? Eles estão agora em casa, ali debaixo das nossas asas, mas um dia eles vão embora. E o que a gente quer que eles carreguem é aquilo que ficou, aquilo que a gente ensinou, né? E é difícil, não é fácil. Porque você luta todos os dias, né? Que nem você falou, eles vão para a escola, eles vêm com informações, né? Amiguinhos. E a gente precisa estar sempre lutando contra isso e ensinando a verdade. E ensinando a Cristo, né? Outro dia eu estava conversando com o meu esposo e eu perguntando, eu falando para ele, né? Por que filhos de pastores, né? Normalmente se desviam, normalmente não. A gente vê muito, né? Filhos de pastores que se desviaram. E eu perguntando para Deus, né? Falando, Deus, por quê? Eu não quero isso para os meus filhos, eu quero que eles sigam os teus caminhos. E o Senhor falou no meu coração, porque eles ensinam os seus filhos a irem à igreja, só. Mas não ensinam a amar os seus filhos. E amar, eles não ensinam a amar os seus filhos a amarem a Cristo. E amar a Cristo a gente ensina em casa, né? Com as nossas atitudes, né? Quando a gente erra, porque a gente erra mesmo, né? A gente tem os nossos momentos, né? De erro, né? E acerto também, mas quando a gente erra, a gente pede perdão. Olha, filho, eu estou sendo tratada, olha, eu errei, mas Cristo está trabalhando na minha vida. E assim ele vai vendo Jesus através da gente, né? E tudo que eu faço e tudo que eu falo tem que ter Cristo no meio, tem que ter Jesus no meio. Isso é muito bom, porque assim, a gente mostra para eles uma transparência que deve existir, né? Não mostrar, olha, eu sou crente, eu sou infalível, né? Eu não erro, eu não peco, quando na realidade não é isso, né? Nós estamos aqui, como você falou, estamos em obras, estamos aprendendo, né? A gente erra querendo acertar muitas vezes e a gente tem que fazer com que eles participem de tudo, né? Eu sei que os seus filhos, você já se surpreendeu várias vezes com eles, né? Com a atitude deles, fazendo algo assim que você olhou e falou assim, meu Deus, né? São tão pequenos, mas já conseguem entender, né? E trazer para a vidinha deles, né? A experiência que você tem passado. Já aconteceu isso alguma vez? Já. Na hora... Em simples coisas, né? Em simples situações, quando a gente vai orar, e daí você vê que eles aprenderam realmente, né? Orar pelas pessoas, agradecer, né? Ou então, quando acontece alguma coisa em casa, olha, Jesus, na Bíblia, né? Não tá, olha, eu aprendi assim, mãe, você ensinou assim. Daí você fala, meu Deus, eu ensinei, né? E tô fazendo errado. Mas a gente vê, né? Dessa maneira, nos pequenos detalhes, a gente consegue enxergar. Isso, Nessa, a gente, como eu falei, né, muitas pessoas estão nos assistindo nesse momento, muitas mulheres, né, que talvez estejam passando por dificuldade nos seus lares, na sua casa, onde seus filhos talvez não estejam em Cristo, né? Eu gostaria que nesse momento você deixasse aí uma mensagem para elas. Aquilo que Deus fez na sua vida, você não nasceu num berço evangélico, né? Você foi do mundo, né? Teve experiências no mundo, experiências difíceis e depois conheceu a Cristo. E Deus fez o que fez na sua vida. Hoje você é uma mulher, né, aí que vive na presença do Senhor, buscando, tem experiências. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu queria deixar essa mensagem, né? Para você que está afastado também, né? Como eu estive um dia, existe um louvor que diz assim, quem já pisou no Santo dos Santos
em outro lugar não sabe viver. E eu vivi isso, né? A gente curte o mundo mesmo, a gente brinca, né? Mas chega uma hora que a gente sente saudade do Senhor, né? E Ele chama a gente de volta. Ele está esperando de braços abertos, assim como Ele estava me esperando. Para você que é mãe, né, também, que está lutando, né, por um filho, talvez você esteja no Senhor, mas que você está lutando ou por um marido, né, por um casamento, continua lutando, porque o desejo do Senhor é que a família sejam restauradas, o desejo do Senhor é que as famílias estejam intactas, né? Esse é o desejo do coração de Deus. Então, que você possa lutar através de oração, não desistir, porque o Senhor, Ele não desiste de ninguém. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu do meu esposo, Ele não desistiu dos meus filhos, porque Ele tinha propósito. Ele também não vai desistir de você. Então, busque enquanto se pode achar. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Tá aí, queridos. Olha, a Vanessa, ela que teve a sua vida restaurada, teve o seu casamento, assim, cuidado por Deus, né? Os filhos crescendo na presença do Senhor. Não foi fácil, né, Nessa? Passou por muitas lutas, né, no mundo, lá fora, mas chegou aqui, conheceu Jesus, esse Jesus que amparou ela e que cuidou dela, tem cuidado até hoje, como ela falou, né? Não é algo assim instantâneo, né? Não, eu vim para Cristo, o Senhor, Ele mudou minha vida e eu vivo no mar de rosas. Não, né? É um processo, né? Todos os dias somos cuidadas, todo dia somos restauradas, e quando ela fala de cura, a gente pensa que conheceu Cristo, já estou totalmente curada, e quando na realidade não é isso, o Senhor, Ele vai tratando, né? Aos pouquinhos. Aos poucos, né? Não é, como você disse, não é instantâneo. É aos poucos, porque se Jesus colocar o remédio de uma vez só, eu acho que a gente não aguenta. Então, tem que ser aos poucos, né? É verdade. E aí, olha, tá aí, ela é uma bênção, né? Ela com seu esposo, Denis, tem trabalhado aí no Ministério Vida Nova, tem sido um canal de bênção para outras vidas também. E eu reforço esse convite, né? Venha até aqui, venha nos conhecer, venha conhecer Jesus, que Ele está de braços abertos esperando você, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, a sua família. O Senhor, Ele tem o melhor para você. Você está passando por dificuldade, está passando por luta no seu casamento, com seus filhos, né? O melhor remédio é Jesus Cristo, né? Ele é o melhor remédio para as nossas vidas. Ele entra e Ele realmente transforma, Ele restaura, Ele renova. Querido Senhor, Ele nos dá vida a cada dia para continuarmos na nossa luta, né? Porque a nossa luta não acaba aqui, né? A gente precisa estar lutando todos os dias, mas olha, com Cristo é mais fácil. Com Cristo é mais fácil estarmos caminhando, estarmos buscando. Então você está com dificuldade, você está passando por problemas, né? Confia no Senhor e dê um passo. Vem aqui, nós vamos estar esperando de braços abertos, porque queremos abraçar você, amém? Vamos ficar por aqui, Nessa, Deus abençoe você, obrigado, viu? Seja bem-vinda quando quiser voltar, que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui, querido, Deus abençoe você. Esperamos por você, porque Jesus, Ele tem uma vida nova para você. Deus abençoe, tchau, tchau.